Boa noite. Estou um pouco deslocada aqui num colóquio sobre ciência, mas não menos deslocada, eu acho que se eu tivesse um colóquio sobre arte, então, que denuncio um pouco a natureza do meu objeto de pesquisa. E o texto que eu vou ler, ele é parte de uma pesquisa que está em andamento, então trata-se de um pensamento parcial, com ainda muitas especulações. Ele se inicia como uma pesquisa de arte que encontra outras áreas, inclusive a ciência, um pouco da história da política, por uma exigência do próprio objeto, que é o calcanhar de Komarov. Seria bom que vocês vissem a imagem, porque sem ela não faz sentido o texto. Um objeto tridimensional indefinido protagoniza uma cena. Ele se apresenta de imediato a partir de uma dessemelhança com qualquer forma rapidamente reconhecível. Estou olhando para uma fotografia onde, no centro da imagem, focado em primeiro plano, um objeto repousa sobre um suporte. Eu não consigo reconhecer sua natureza de imediato sem ler a legenda e permaneço sem ler a legenda. O contexto no qual ele está inserido me faz pensar que se trata de um objeto que se encontra em uma situação expositiva. Parece ser um objeto elegido e produzido para ser observado. Apesar do contexto da imagem ser indissociável do modo como o recebo, a origem dessa especulação não se dá imediatamente pelos aspectos fotográficos da imagem, ou seja, pela contextualização da cena quanto à sua aparente natureza documental, mas por uma estratégia de analogia entre o objeto incógnito e algum suposto objeto com atributos artísticos, arqueológicos ou dignos de preservação. À segunda vista, poderia dizer que ele é indiscernível de um objeto produzido pela natureza, um tronco, um fóssil, talvez um meteorito. Não descartamos totalmente que ele tenha vindo do espaço. Um meteorito, por exemplo, naturalmente poderia ser digno da atenção recebida nessa foto. O objeto me prende a atenção porque ele não se assemelha com alguma coisa com a qual eu poderia nomeá-lo imediatamente e que me ajudaria a encerrá-lo em uma explicação imediata. Posso descrevê-lo, mas não consigo classificá-lo. Posso aos poucos supor o que está acontecendo, mas algo notável parece ter construído esse objeto a ponto de necessitar observá-lo com mais profundidade. Mas, se o início dessa indagação é o não reconhecimento da coisa vista, sua continuação é a especulação sobre a narrativa que o cerca. Leio a legenda. A legenda nos informa que se trata dos restos mortais do cosmonauta soviético Vladimir Mikhailovich Komarov, ocorrida no ano de 1967. Segundo o jornal Argumenty Fakty, a fotografia foi tirada para convencer as autoridades soviéticas que seria impossível fazer o funeral do cosmonauta a caixão aberto, devido ao estado do corpo. Fazia parte da missão 2 naves se encontrarem em órbita para realizarem uma troca de tripulação via caminhada espacial e retornarem juntos para a Terra. A Soyuz 2 seria lançada no dia seguinte ao lançamento da Soyuz 1 para completar a missão, porém, devido aos problemas reportados por Komarov, decidiu-se por abortar o lançamento da segunda nave. Por causa dos problemas graves de orientação do módulo devido às falhas dos painéis solares e a consequente impossibilidade de se manter em viagem, a decisão foi trazer Komarov de volta, interrompendo a missão. Resumidamente, a reentrada da nave foi bem sucedida, porém o acionamento do paraquedas não foi realizado por falha de um sensor de pressão e o cosmonauta foi morto em impacto com o solo perto de Orenburg às 7 da manhã do dia 24 de abril de 1967. O corpo de Komarov foi completamente consumido pela explosão da queda e dentro das ruínas fumegantes foi recuperado um pedaço irregular de 30 por 80 centímetros do seu corpo, que supostamente seria um osso do seu calcanhar. Essa última informação ainda não foi completamente verificável, apesar deste dado aparecer em diversos artigos acessados que misturam muito bem os fatos comprovados com as ficções de interesse certamente sensacionalista. Importante dizer que a ficção, neste caso, mesmo que inimiga do pesquisador interessado na verdade dos fatos, tem alguma coisa a dizer sobre os próprios fatos, pois quando se torna capaz de ser tão bem contextualizada que
se torna absolutamente sensata, é porque, de alguma forma, faz algum sentido que ela esteja ali. Chamaremos, portanto, o objeto de calcanhar. Mesmo com algumas pistas desvendadas, algo ainda permanece internamente intrigante nessa imagem. Isso talvez queira dizer que sua notabilidade resida mais em algum impasse interno do que em sua história oficial, que acabamos de contar. Este objeto parece ser algo construído pela convergência entre seu contexto, sua forma e as relações que ele carrega, o que me faz considerar que sua extraordinariedade diz respeito à trajetória que o construiu. Deste modo, a analogia inicial do calcanhar com o objeto artístico deu lugar a perguntas de profundidade ontológica que estão intimamente ligadas ao contexto histórico, político, técnico e científico no qual ele teve condições de ser produzido. Portanto, é no entrecruzamento desses eixos que está se estabelecendo essa pesquisa. O calcanhar de Komarov está situado cronologicamente no contexto da Guerra Fria, como sabemos, em um ambiente de progresso histórico, desenvolvimento técnico e conquista do espaço como disputa ideológica e política. É neste ambiente de imaginação de novos começos, seguido de aceleração da história e consequente catástrofe que acometeu o século XX, que repousa esse objeto. Ele, de certo modo, é uma forma excedente, algo que salta como um resto, que literalmente é o que ele é, de uma narrativa temporal, da continuidade histórica, ou seja, uma espécie de calcanhar de Aquiles de Komarov da história. Também, talvez por ser um excedente e não por parecer arte, ele se ofereça a essa pesquisa como um objeto artístico, no sentido de ter poder, como um objeto cultural tem, de reter o fluxo da história e abrir o tempo para as novas visões alternativas, como escreve Susan Buck-Morss. Sabemos que a possibilidade de imaginar mundos novos e criar modos de existência as mais variadas possíveis não está no plano de uma ficção científica descolada de uma especulação sociológica e antropológica. Susan Buck-Morss, no seu livro Mundo Sonhado e Catástrofe, o desaparecimento das utopias de massa no leste e no oeste, escreve que, cito, a viagem interplanetária foi a forma preferida da expressão utópica social, criada pelo projeto político das utopias de massas, e se retornam agora em forma de catástrofe, tanto pelo que resultou do capitalismo quanto pelo que ruiu do socialismo, não desmerece aquilo que foi imaginado antes de ser realizado e fracassado. Ou seja, como escreve a autora, submeter-se à melancolia seria conferir ao passado um todo que nunca existiu, confundindo a perda do sonho com a perda da realização. De fato, imaginar o cosmos, independente se isso se faz sentado nos escombros do fim do mundo ou dentro de uma prisão, como fez o revolucionário Auguste Blanqui quando escreveu em 1872, de dentro do Forte do Touro, onde passou 35 anos preso, o seu tratado cosmológico, A Eternidade pelos Astros, ainda é uma atividade comum, no sentido de que pensar e pensar o universo é, desde sempre e ainda agora, apesar de tudo e de todas as muitas mudanças na ideia do que pensar e pensar o universo significa, uma necessidade existencial, acho. O que se torna a realização dessa imaginação já é do domínio da história, com a qual teremos que dormir, mas que de fato não controla o que vai ser ou não sonhado. No capítulo 2 do livro de Buck-Morss, denominado Sobre o Tempo, a autora contextualiza um panorama da situação do tempo revolucionário que nos ajuda a pensar a fabricação deste calcanhar, no que diz respeito aos seus bastidores temporais e históricos. Os discursos utópicos apareceram na Rússia antes mesmo da Revolução, num ambiente em que o surgimento de novas técnicas industriais suscitavam todo tipo de fantasia social. A capacidade imaginativa advinda da euforia do desenvolvimento técnico aparece, por exemplo, nas ideias e fantasias de um grupo de pensadores que se autodenominavam cosmistas, que tinham como slogan o imortalismo e o interplanetarismo. Os cosmistas russos eram artistas, cientistas, escritores, teóricos, filósofos, influenciados por Nikolai Fyodorov, um bibliotecário do século XIX que prognosticou e especulou sobre um gênero humano imortal como projeto político, defendendo o uso de métodos científicos para o prolongamento da vida, imortalidade humana, ressurreição de pessoas mortas, rejuvenescimento dos vivos e a conquista do universo, pensando a humanidade como um grande corpo que não se encerraria na Terra
mas que se expandiria evolutivamente através do conhecimento técnico pelo cosmos como uma matéria intercambiante e comunitária. Para os cosmistas russos, a imortalidade se configurava como um projeto político porque daria oportunidade para os homens que lutassem pelo comunismo desfrutarem essa nova sociedade depois de implementada. A morte era um fator a ser combatido em uma sociedade comunista, dado que ela nos torna donos da última porção de propriedade privada existente, a propriedade do tempo de vida individual. Esses projetos eram tão potencialmente imaginativos quanto a novidade que a Revolução poderia prometer. As ideias para a construção de formas sociais se experimentavam através de uma imaginação que convergia política e artisticamente para a criação de uma nova forma de existência. Os artistas das primeiras vanguardas experimentais, como o futurismo e o suprematismo, entendiam seus trabalhos não como uma documentação da revolução, senão como uma realização dela mesma, servindo ao proletariado na ativa construção de uma nova sociedade. Os arquitetônicos educacionais, bem como os objetos da vida cotidiana, começaram a ser pensados na contracorrente da tradição artística representativa. As novas técnicas construtivas da arte, da engenharia e da ciência estariam disponíveis para o desenvolvimento funcional e estético da vida e para o uso público comum, não havendo separação entre objeto utilitário e objeto artístico. Mas a imaginação não possui uma medida. Foi esse o receio que o Estado teve dos artistas quando esses demonstraram que havia uma diferença na concepção de tempo da vanguarda artística em relação à concepção de progresso histórico da vanguarda política. Morse traz uma diferença entre o tempo revolucionário da vanguarda artística e da vanguarda política, mostrando que, mesmo que igualmente alinhados à revolução, não poderiam seguir lado a lado caso a última reivindicasse a soberania da imaginação, controlando os limites da experimentação artística e exigindo que esta se servisse somente ao emblema e à propaganda política, que foi o que de fato aconteceu. O progresso histórico transformando a atividade fundamentalmente teleológica da imaginação humana e, consequentemente, da imaginação artística em objetivo emblemático, submete as forças progressistas de mudança às forças da violência política, determinando o fracasso de ambas. De alguma maneira, faz algum sentido ver nesse calcanhar de Komarov uma ambiência artística ou mítica, já que numa cultura onde a morte é tida como algo a ser fortemente combatida, o funeral é, ao contrário de uma despedida, um enfrentamento do tempo através da preservação da imagem. Podemos tomar como exemplo a morte de Lenin. Seu corpo embalsamado através de técnicas científicas baseadas nos ritos funerários dos faraós egípcios seria preservado por tempo ilimitado, enquanto a ciência trataria de continuar a buscar soluções biocósmicas para a ressurreição do livro. Leonid Krassin, contratado para supervisionar a conservação do corpo de Lenin, segundo as teorias transhumanistas de Fyodorov, havia escrito: "Estou seguro que chegará o dia que a ciência se fará onipotente, que será capaz de recriar um organismo falecido. Estou seguro que chegará o dia em que se poderá usar os elementos da vida de uma pessoa para recriar a pessoa física e ressuscitar grandes figuras históricas." A já existente comissão de funeral passou a se chamar Comissão para a Imortalização, e a criação do projeto dos sarcófagos e mausoléus eram, obviamente, tarefa dos artistas da vanguarda tardia. Casimir Malevich, por exemplo, sugeriu que o caixão fosse em formato de cubo, em alusão ao seu quadrado preto, ícone do suprematismo, justificando que o cubo já não é um corpo geométrico, é um novo objeto com o qual tentamos representar a eternidade, criar um novo conjunto de circunstâncias com as que podemos manter a vida eterna de Lenin, derrotando a morte. Dentro desse breve panorama contextual, o calcanhar de Komarov parece fazer todo sentido e, ao mesmo tempo, sentido nenhum, já que ele se torna ainda mais problemático depois de entendermos de que perspectiva ele está sendo observado. De certa maneira, ele parece se apresentar aos generais como um impasse. Afinal, o que fazer com este corpo heróico sem imagem para preservar? Ele seria, talvez, como gostariam os artistas do início da vanguarda, revolucionário por ser em si uma forma política? A essa altura do texto, o dado extraordinário do objeto que acessávamos pelo desconhecimento é substituído pelo extraordinário de sua complexidade referencial.
Já sabemos que ele veio do espaço e que não é um meteorito, apesar de ter atributos que facilmente os conectam. Já sabemos também que o panorama contextual dessa imagem é aquilo que tornou possível que esse objeto tenha sido produzido pelo curso da história. Ainda assim, alguma coisa nesse calcanhar parece hesitar. O escritor francês Paul Valéry, num texto chamado O Homem e a Concha, escrito em 1937, põe-se a especular o que diferenciaria um objeto fabricado intencionalmente pelo homem de outro produzido ao acaso, entre aspas, pela natureza, a partir da análise minuciosa de uma concha. O acaso aqui nada faz a não ser se fazer notar. É a predisposição a ver na coisa encontrada uma capacidade dela ter sido feita, ter sido construída por alguém. Valéry descobre por isso que o que torna extraordinário seu objeto natural feito ao acaso é o fato de, em toda a sua complexidade, ele ter podido ser fabricado por alguém. Deste modo, ele se pergunta: o que nos denuncia a operação humana e o que a descarta logo? Não acontece algumas vezes de um estilhaço de sílex fazer com que a pré-história hesite entre o homem e o acaso? Se o calcanhar foi, resumidamente falando, produzido através do confronto do corpo com o universo, podemos associá-lo por outra via que não a analogia formal inicialmente cogitada ao meteorito, que é a queda material do infinito no finito, que só se torna o que é através da desorganização de uma ordem cósmica. Porém, este objeto que observamos possui outra trajetória vertical, construída em 2 tempos. Ele é resultado de uma queda que foi precedida por um lançamento. Enquanto o meteorito se define por ser um pedaço de matéria proveniente do infinito, o calcanhar do Komarov resulta de lançarmos-nos a esse infinito. Paul Valéry fez uma bela distinção dos tempos dos objetos feitos pela natureza e dos objetos fabricados pelo homem, dizendo que é próprio do homem criar em 2 tempos. O projeto é bem separado do ato e o ato do resultado, enquanto que a natureza não separa um projeto de sua execução. Ele exemplifica da seguinte maneira: se um homem agita o seu braço, distinguimos o braço do seu gesto e concebemos entre o gesto e o braço uma relação puramente possível. Porém, do lado da natureza, esse gesto do braço e o próprio braço não se podem separar. Podemos pensar, segundo esse diagrama, que o meteorito e calcanhar possuem essa diferença de procedimentos que resultam em uma mesma forma. O meteorito, assim como o calcanhar, também é construído durante uma queda, com a diferença de que não há, na produção e feitura do primeiro, nenhuma agência humana. Ele é inumano, produzido pelo acaso, num só tempo. Ao contrário, o calcanhar é como gesto e braço, produto de projeto, ato e resultado. A analogia entre meteorito e calcanhar se faz, portanto, não somente através da semelhança formal, mas no antagonismo do procedimento que constrói esses 2 objetos, que por vias diferentes chegam em uma forma comum, apresentam a ausência de uma humanidade em sua aparência. Se o meteorito é um objeto produzido pela queda, proveniente do infinito e carrega informações de uma ausência da humanidade, o calcanhar do Komarov se assemelha ao meteorito, então, por ocultar uma humanidade. Ou seja, ele é possuidor não de uma inumanidade intrínseca, mas de uma inumanidade produzida pelo homem, posto que foi construído, 1, pelo confronto do homem com o infinito, 2, pelo fracasso técnico frente a esse embate, 3, pela desproporcionalidade do acidente que o produz, que nos faz perder os indícios e as etapas de sua fabricação. O calcanhar de Komarov seria tão ou mais inumano, portanto, que o próprio objeto extraterrestre ao qual ele se assemelha? Suponhamos um Paul Valéry do futuro, depois de ter testemunhado o lançamento do Sputnik, encontrando em um litoral o calcanhar de Komarov, rolando entre seixos, conchas e lixo marítimo, sabendo agora que a chance desse objeto ter vindo do céu e não ser um meteorito, mesmo parecendo-se com um. Poderia ele incluir entre as suas suposições: 1, que o objeto foi construído pela natureza; 2, que o objeto foi construído pelo homem; 3, que o objeto foi construído pelo tempo. Uma quarta suposição: 4, que se trata de algo que foi meticulosamente construído pela destruição. Ele suporia, justamente porque vive em um tempo em que é possível perder a origem da fabricação de um objeto, tamanha a aceleração da história, produzido pela técnica,
que não acontece de algumas vezes um objeto indefinido fazer com que a história hesite entre o infinito e o desastre? Por enquanto, encerramos nossas perguntas desejando que este objeto mantenha por maior tempo possível a forma de sua matéria. Como diz Paul Valéry, é matéria a dúvidas.